Fala galera, beleza? Hoje vamos mais a fundo na bioquímica do exercício para saber como dividir de forma adequada a nossa planilha de treinos no CrossFit. Afinal, é melhor treinar força ou cardio na primeira sessão? Devo dar intervalos ou posso fazer tudo de uma só vez? Hoje em dia, é muito comum que quem deseja competir no CrossFit faça uma planilha específica, com mais de uma sessão por dia, geralmente dividindo sessões de força, endurance e metcon. Bom, quando falamos sobre esse tipo de treinamento, que envolve aspectos de força e cardio, seja na mesma sessão ou em sessões diferentes, estamos falando em treinamento concorrente, pois é como a literatura se refere a este tipo de treinamento. Mas e como tudo isso se liga ao treinamento e ao CrossFit? Bom, no CrossFit, fazemos muito disso, o tal treinamento concorrente. Às vezes em uma só sessão, às vezes em sessões espalhadas pelo dia. Mas então, como a bioquímica do exercício reage a este tipo de treinamento? A AMPK e a mTOR são duas proteínas que exercem papéis contrários na regulação do metabolismo energético, sendo cada uma delas ativada por estímulos diferentes. A mTOR, ou Mammalian Target of Rapamycin, é um complexo proteico que atua como um promotor do consumo energético para a biossíntese de macromoléculas. Então, é um mediador central de síntese proteica no músculo esquelético. A via da mTOR tem papel na hipertrofia do músculo esquelético, através da ativação de início da tradução e aumento do conteúdo de proteína ribossômica. Além disso, é um composto que faz parte de um complexo proteico multicomponente, que tem algumas subunidades. Mas não vamos entrar em tantos detalhes. Então, o treinamento de resistência, ou seja, com sobrecarga, induz a hipertrofia muscular ao ativar a via de sinalização da mTOR. A AMPK é considerada um sensor de energia-chave das células e um regulador significativo da atividade e biogênese mitocondrial, ou seja, aumenta a nossa capacidade de produção de energia. Então desempenha um papel importante na regulação positiva do metabolismo oxidativo e da expressão genética relacionada à função mitocondrial. Então ela ativa o PGC1-alfa, que é o gene mestre da capacidade oxidativa e metabólica. O efeito cascata da ativação da AMPK de forma crônica é o aumento do conteúdo mitocondrial do músculo esquelético, transformando fibras glicolíticas de contração rápida em fibras oxidativas de contração lenta, aumentando a capacidade aeróbica e a resistência à fadiga. Resumindo, a AMPK promove o catabolismo para a obtenção de energia. Já a mTOR atua como um promotor do consumo energético para a biossíntese de macromoléculas, ou seja, anabolismo. Então, mTOR é igual a força, hipertrofia, consome energia para construir. A AMPK é igual a energia cardioseira, gera energia de forma indireta através da biogênese mitocondrial. No entanto, a AMPK interfere na sinalização da mTOR através do complexo 2 da esclerose tuberosa, a TSC2, e acredita-se que suprima a síntese proteica, sendo um inibidor significativo da ativação da via mTOR e, portanto, da hipertrofia muscular. O padrão de ativação característico da AMPK envolve um aumento que ocorre imediatamente após o exercício, retornando ao nível basal aproximadamente 3 horas após o exercício. Ou seja, na teoria, com um intervalo de 3 horas entre o treino de endurance e o de força, estaríamos tranquilos. Já a atividade da mTOR persiste por até 18 horas após o treinamento de resistência. Assim, intervalos de tempo adequados são necessários para evitar os efeitos interferentes das moléculas de AMPK na função da mTOR. Esses resultados nos dizem que programar o treinamento de força após 3 horas do treinamento de endurance pode eliminar interferências. Além disso, considerar o efeito de interferência intermoleculares, o curso de recuperação da fadiga, também é uma consideração importante na programação de treinamentos simultâneos ou treinamento concorrente. Então, alguns estudos sugerem que ao realizar treinamento concorrente no mesmo dia, a ordem força primeiro e endurance depois, parece ter um efeito relativamente negativo no sinal de hipertrofia, mas uma mudança na ordem, ou seja, endurance primeiro e força depois, não impactou o metabolismo oxidativo e a biogênese mitocondrial. Alguns outros autores citam ainda que uma abordagem de treinamento concorrente envolvendo treinamento resistido, ou seja, com sobrecarga, treino de força, antes do treinamento de endurance, no mesmo dia, é uma forma eficaz de melhor aproveitar a ativação e sinalização da mTOR e também a biogênese mitocondrial. Outro detalhe importante de se ter em mente é que as atividades da mTOR consomem muita energia celular. Então, quando os substratos energéticos estão baixos, como durante o jejum ou exercício prolongado, os processos de crescimento conduzidos pela mTOR são suprimidos para preservar a energia celular. Então aqui já podemos observar a influência de uma estratégia nutricional inteligente para mitigar os efeitos de um treinamento concorrente. Em relação à AMPK, como a AMPK está ativa durante a falta de energia, os efeitos benéficos da ativação da AMPK no músculo esquelético, ou seja, aumento da capacidade aeróbica e de resistência à fadiga, só são observados após longos períodos de treinamento ou durante o jejum. No entanto, há também um debate contínuo sobre os benefícios e riscos para a saúde impostos pelo exercício em jejum. Durante o jejum, os estoques de glicogênio muscular e hepático são esgotados e, portanto, o principal substrato energético para o músculo em exercício são os ácidos graxos livres, liberados do tecido adiposo. A ativação da AMPK durante o exercício em jejum estimula a biogênese mitocondrial e uma mudança de fibras musculares glicolíticas para fibras oxidativas, que a gente já viu antes. Essa mudança pode melhorar a capacidade aeróbica ao longo do tempo, semanas, meses. Porém, a concentração reduzida de glicose circulante durante o exercício em jejum impede a secreção de insulina pelo pâncreas, mantendo a mTOR inibida. A inibição da mTOR estimula a degradação proteica pela via ubiquitina proteossomal e pelo sistema de autofagia, levando a uma perda de massa muscular. Curiosamente, a suplementação de proteínas e carboidratos no pós-treino provou ser benéfica para aumentar a capacidade aeróbica e, simultaneamente, reduzir a perda de massa muscular induzida pelo jejum, ativando a mTOR. Assim, o momento preciso da suplementação de proteínas e carboidratos pode ativar a AMPK e a mTOR no músculo esquelético, aumentando os efeitos benéficos de ambas as quinases. O resultado crônico desse quebra-cabeças nutricional e de treino preciso traduz-se numa maior resistência à fadiga, mas também no aumento de força e potência. Mas então, qual ordem é melhor?
Basicamente, o certo a se fazer é priorizar a sua fraqueza, como sempre fazemos no CrossFit, pois temos que levar em consideração vários fatores, como por exemplo, duração do treino, intervalo entre sessões, nutrição, intensidade do treino, entre outros. Mas, pensando nas interferências moleculares, até que mais estudos sejam feitos, a melhor ordem a ser seguida, na minha opinião, seria sessão de endurance, um intervalo de pelo menos 3 horas, uma boa alimentação e suplementação e em seguida a sessão de força. Concluindo, pensando especificamente na nossa modalidade, o CrossFit, devemos pensar em bons intervalos entre uma sessão e outra e uma nutrição bem periodizada para maximizar os efeitos pretendidos. É isso aí então, galera. Se curtiu o conteúdo, curte, comenta, compartilha e vamos fortalecer o nosso tão amado esporte, o CrossFit. Tamo junto, até a próxima.